Olá, sejam bem-vindos ao Viva Saúde. Hoje vamos falar de planeamento familiar. Em África, 1 em cada 20 mulheres corre o risco de morrer em consequência da gravidez ou do parto, e muito seria evitável com acompanhamento certo. Depois da reportagem, fique atento ao debate que se segue com o especialista, onde lhe vamos explicar tudo o que precisa de saber sobre planeamento familiar. Programar o futuro é este o principal objetivo de uma consulta de planeamento familiar. Nestas consultas, disponibiliza-se toda a informação necessária para garantir que um casal, homem e mulher, viva a sua sexualidade em pleno sem correr riscos desnecessários. Além disso, é nestas consultas que se podem obter informações sobre qual é a melhor altura para se ter um filho, de forma a garantir uma gravidez saudável. Hoje em dia, dá-se cada vez mais importância ao planeamento familiar. Por um lado, porque permite mitigar problemas que ainda hoje matam milhões de pessoas em todo o mundo, como gravidezes mal acompanhadas e doenças sexualmente transmissíveis. Por outro, porque planear a altura do nascimento dos filhos permite aos casais viverem a sua vida profissional, o que também beneficiará a família. Para começar, é importante perceber se há ou não o desejo e as condições para o nascimento de uma criança. Os futuros pais devem estar muito bem informados sobre os possíveis riscos e doenças que poderão afetar a mãe e o bebê. Numa consulta de planeamento familiar, esclarecem-se dúvidas sobre a forma como o corpo se desenvolve, como funciona o sistema reprodutor e acompanha-se, em geral, a saúde da mulher. E é também nestas consultas que se fazem os rastreios para o cancro e para as doenças sexualmente transmissíveis, como a sífilis, o herpes vaginal e a sida. Outro objetivo do planeamento familiar é prevenir e tratar estes problemas, e para isso mesmo fornecem-se todas as informações necessárias sobre meios contraceptivos. Pode-se, por exemplo, ficar a saber quais aqueles que são mais eficazes contra gravidezes não desejadas e quais aqueles mais seguros contra infecções de transmissão sexual. A gravidez precoce, por exemplo, continua a ser um problema muito marcante no continente africano. Para a evitar, é necessário que todos estejam informados sobre a idade certa para uma adolescente começar a sua vida sexual e que esta tenha acesso a toda a informação e cuidados que ela e o bebê necessitam para que ambos possam ter uma vida longa e saudável. Hoje temos connosco o Dr. Joaquim Neves, que é ginecologista. Olá, Dr. Joaquim. Para que serve uma consulta de planeamento familiar? Como diz o termo, planeamento familiar será a oportunidade para organizar quando o casal ou a mulher pretende engravidar e qual é o número de filhos é que pretende ter. É um termo relativamente frequente na área da medicina, particularmente na área da ginecologia, e eu digo sempre, hoje em dia, particularmente em Portugal, mas na maior parte dos países, os casais ou a mulher conseguem definir quantos filhos quer ter e a altura ideal para ter os filhos. Mas é apenas para limitar o número de filhos que serve a consulta? Obviamente que não. É uma oportunidade também de promoção da saúde da mulher. É um dos pilares daquilo que nós chamamos de cuidados primários básicos de saúde. Não só nós discutimos a contracepção, os métodos de contracepção, mas também discutimos a saúde básica da mulher e quais são as implicações que a contracepção tem de uma forma global na sua saúde. O envolvimento do homem nestas consultas, o acompanhamento do mesmo é importante? Seria o ideal. É curioso porque quando as senhoras estão grávidas, atualmente a maior parte dos homens tendem a acompanhar a gravidez, apesar de que a maior parte pode não querer acompanhar a consulta de gravidez. Mas há uma sensibilidade nesse sentido, inclusivamente durante o parto. Mas seria importante que quando se pretende discutir contracepção, porque a contracepção implica a discussão da vida sexual das pessoas e a vida sexual das pessoas, aquilo que é admitido normal é a 2. E, portanto, seria fundamental que o homem apercebesse da discussão do método de contracepção, porque o método de contracepção tem que estar de acordo com o casal ou com a mulher. Nós, na área do planeamento familiar, os médicos ou os profissionais de saúde são conselheiros. Ainda bem que toca nesse assunto. Quais são os métodos utilizados para o planeamento familiar? Se nós formos estritamente científicos, podemos dizer que nós temos métodos que são denominados de naturais.
Enfim, são métodos que não têm nenhuma formulação farmacológica, não têm nenhuma intervenção farmacológica para planeamento familiar. Não são os mais recomendados porque a sua eficácia é muito discutível. O calendário, o coito interrompido, a utilização da temperatura corporal basal da mulher, não são métodos com uma eficácia muito sólida. Depois temos os chamados métodos de barreira, particularmente os preservativos. Há uma maior divulgação para o preservativo masculino. Também existe o preservativo feminino, que não é assim tão utilizado. Mas o preservativo masculino... Mas é igualmente eficaz. É igualmente eficaz. E o preservativo masculino é o mais divulgado, é o mais utilizado, é sobretudo recomendado enquanto as pessoas não têm uma relação emocional estável, porque o preservativo, indiscutivelmente, é o único método de contracepção que previne as chamadas infecções sexualmente transmissíveis. A um nível diferente, nós temos uma contracepção que é uma contracepção de barreira muito mais sofisticada, que é a utilização de dispositivos intrauterinos, mas que já possui uma eficácia muito grande. Aliás, os dispositivos intrauterinos hoje em dia são considerados um dos métodos mais eficazes para evitar engravidar. Nos Estados Unidos, o ano passado, foi promovido que deveríamos utilizar cada vez mais métodos como o dispositivo intrauterino, e já existe alguma sensibilidade na comunidade científica, inclusivamente numa mulher que nunca teve filhos ou que teve um parto por cesariana, sem que tenha ocorrido dilatação cervical. Se uma mulher que nunca teve filhos pretende, pelo menos durante 3 a 5 anos, não engravidar, pode perfeitamente, as recomendações da Organização Mundial de Saúde não contraindicam a utilização de um dispositivo numa mulher que nunca teve filhos. Os dispositivos sofreram foi uma evolução extraordinária. Hoje em dia existe um dispositivo que não é simplesmente material inerte, diria, porque o dispositivo mais conhecido tem polietileno, plástico, e tem um metal para lhe aumentar a reação inflamatória, que é um mecanismo fundamental dos dispositivos. As pessoas acham que os dispositivos são abortivos. Os dispositivos, quando utilizados regularmente, não são abortivos. Provocam uma inflamação dentro do útero. A inflamação é essa que se acompanha de um muco do colo do útero muito espesso, ou seja, vai criar uma grande dificuldade à passagem dos espermatozoides. De tal forma que, quando as mulheres têm dispositivo de metal, ao medicarem-se com anti-inflamatórios, contrariam o efeito de proteção e podem engravidar. Doutor, mas eu creio que o maior medo não seja só o problema de acharem que pode ser um dispositivo abortivo, mas também o medo de colocarem o próprio dispositivo, pensarem que há dor. Há dor? Exatamente. Isso para já é o mito do corpo estranho, podíamos dizer. O mito do corpo estranho. É evidente que a aplicação de um dispositivo pode implicar dor. Pode implicar dor porque nós teremos que fazer manobras simples, são relativamente simples, desde que as pessoas estejam corretamente treinadas, e ultrapassar o canal cervical para entrar na cavidade pode provocar dor, particularmente numa mulher que nunca teve filhos. Daí que a minimização da dor, o mito de ter que colocar um dispositivo quando as senhoras estão menstruadas é precisamente por uma questão meramente técnica e para minimizar a dor. Quando as senhoras estão menstruadas, o canal cervical está entreaberto para permitir a passagem do sangue menstrual. É mais fácil e há menos dor. Tecnicamente é muito mais fácil, como é óbvio. Mas digo sempre, há mulheres e há mulheres. Pessoalmente e na instituição onde eu trabalho, nós utilizamos os dispositivos, mesmo em mulheres que nunca tiveram filhos. E nessas mulheres temos algum cuidado, se nós tivermos alguma dificuldade na primeira abordagem, de esperar que a senhora seja menstruada ou de fazer alguma medicação que possa minimizar a sensibilidade dolorosa. Há bocado estava-me a dizer que existem determinados medicamentos que podem cortar o efeito dos contraceptivos. Por exemplo, que medicamentos são esses, para além do que já mencionou? Exato. Portanto, temos nos dispositivos como tal, porque faltava acrescentar o seguinte, hoje em dia existe um dispositivo diferente, muito diferente, que eu pessoalmente digo que é uma forma civilizada de fazer contracepção. Não tem metal, tem o plástico, mas tem uma hormona dentro de um reservatório, que é libertado dentro do útero durante um período de 5 a 7 anos.
muito eficaz para evitar engravidar. Não há interferências de anti-inflamatórios. Por exemplo, nós utilizamos com muita frequência nas mulheres que têm doenças inflamatórias sistémicas, o lúpus, a artrite reumatoide, mulheres novas que têm essas doenças, ou doença de Crohn, e que têm que utilizar medicamentos anti-inflamatórios, precisamente que aqui não há o efeito anti-inflamatório. O efeito contraceptivo é hormonal, é essencialmente hormonal. E, por outro lado, com uma extraordinária vantagem, apesar de poder criar alguma sensibilidade em algumas mulheres, uma vez que vai haver uma drástica redução do volume das perdas. A mulher pode mesmo, enquanto tiver o dispositivo, deixar de ser menstruada. Isso pode criar alguma sensibilidade no início. Há muitos anos, quando nós começamos, há cerca de 15 anos, quando em Portugal se começou a utilizar o dispositivo, as primeiras mulheres mensalmente faziam um teste de gravidez e depois chegaram à conclusão que era desnecessário, porque é um efeito do dispositivo. A grande interferência dos medicamentos com os contraceptivos é outra forma de fazer contracepção, chamada contracepção hormonal. A forma mais conhecida são as pílulas. Aí sim pode haver interferência de medicamentos, quer com a absorção das pílulas, portanto são absorvidas na parte inicial do intestino, quer com a metabolização das pílulas. Elas são metabolizadas no fígado. Portanto, se nós tivermos medicamentos que interferem com a sua absorção... Que medicamentos são esses, doutor? Existem medicamentos muito bem identificados. Por exemplo, a classe de antibióticos são medicamentos muito bem identificados que interferem sobretudo com a absorção das pílulas. Mas existem medicamentos que aceleram a transformação das pílulas. Ou seja, se houver uma transformação do produto da pílula, está menos tempo em circulação, é menos eficaz. Particularmente os medicamentos antiepiléticos, se bem que exista um antiepilético em que a interferência não é assim tão significativa. De tal forma que, nessas circunstâncias, nós temos que ponderar muito bem se a mulher precisa de contracepção, precisa de uma contracepção eficaz e devemos oferecer aquela contracepção que nos dê uma maior vantagem, mesmo que a mulher tenha que fazer outros medicamentos. Doutor, o álcool também pode cortar o efeito do contraceptivo? O álcool é nós designamos um indutor enzimático no fígado. Acelera a metabolização dos produtos no fígado, consequentemente acelera a metabolização das hormonas. Terá de haver alguma precaução se houver uma utilização regular e excessiva, que não é benéfica, do álcool. Neste caso, para além de utilizar a pílula, que é o mais divulgado, a utilização do preservativo. Há bocado estava a falar em determinados contraceptivos a mulher ficar sem o período, né, o período menstrual durante algum tempo. Não há problema de ficar de 5 a 7 anos sem o período menstrual? Isso é um dos desafios e mitos da contracepção. Quando nós programamos contracepção hormonal, sobretudo hormonal, temos que alertar a mulher que vai fazer essa contracepção que vai sofrer alterações na sua menstruação. O habitual, por isso é que as pílulas, as pessoas devem ver também o seu efeito não contraceptivo benéfico. As pílulas diminuem o volume das perdas de sangue, diminuem a dor associada à menstruação. Portanto, são grandes efeitos, sobretudo nas mulheres mais novas, depois de começarem a tomar a pílula, verificam uma diminuição significativa na sua dor durante a menstruação e no volume das perdas de sangue. Como nós fomos aprendendo que a dose hormonal para fazer contracepção não precisa ser tão alta, basta ser o suficiente para bloquear a ovulação, mas acontece um desafio. Nós diminuímos a dose, mantemos a eficácia, mas podemos correr o risco das senhoras deixarem de ser menstruadas ou de serem menstruadas muito poucas vezes durante um ano ou de terem escassa menstruação. É regular, aparece todos os meses, mas é muito escassa. Esta situação acontece sobretudo quando as pílulas têm uma dosagem muito baixa ou quando nós utilizamos apenas um dos elementos para fazer contracepção. Normalmente utilizamos os estrogénios. É um estrogênio sintético para nós. Aquilo que nós vamos fazer na contracepção é, desculpem o termo vulgar, enganar o sistema hormonal da mulher. Portanto, vamos dar informação que as suas hormonas estão no nível normal.